Olá, Brasil do meu coração, chegando aqui com vocês, pessoal, mais uma vez, com uma oração poderosa da parte de Deus. E eu quero falar, pessoal, sobre buscar o reino de Deus. Você já preparou para pensar, será que nós estamos realmente buscando o reino de Deus? Muitas pessoas, elas chegam no templo, muitas vezes, e ficam, quando termina o culto, elas ficam se perguntando, por que não sentir o Deus? Será que Deus está comigo? Elas entram com aquele vazio muitas vezes e saem com aquele vazio no seu coração, sem entender o que está acontecendo consigo mesmo. E elas ficam muitas vezes interrogando a Deus, perguntando, né? E muitas vezes a resposta não vem de imediato. E as pessoas vão se esgotando, vão cansando, vão desanimando na fé e vão se distanciando do templo e vão se distanciando das pessoas de Deus e começam tomando decisões que no final das contas elas vão bater a cabeça. Porque tudo isso tem acontecido, né? Muitas vezes as pessoas, elas não estão entendendo, né, o processo, elas não estão entendendo o porquê, né, de estar ali naquele momento, né, de buscar a Deus ali. Porque as pessoas estão sendo incentivadas, olha, preste atenção que eu vou falar. As pessoas estão sendo incentivadas, motivadas a ir ao templo nessa geração simplesmente para buscar aquilo que é perecível, aquilo que é material, aquilo que muitas vezes não é uma necessidade, digamos assim, imediata da pessoa. Não estou aqui dizendo que a gente não deve, a gente vai orar para buscar aquilo que a gente precisa e tudo mais, aquela coisa toda, logo depois dessa palavra. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Magalhães. Seja bem-vindo ao meu canal. Queria pedir, pessoal, se der para vocês assinar o canal e também ativar as notificações. Eu ficaria muito feliz se você assinasse o canal, tá certo, pessoal? Assine o canal aí, tá bom? Eu estou aqui para ajudar você e você também me ajuda, tá bom? Então, como eu ia falando, as pessoas estão indo ao templo para buscar as coisas, só para buscar as coisas, sabe? E na realidade nós temos que buscar o reino de Deus também, isso mesmo. Eu afirmo para você que nós devemos buscar mais as coisas de cima do que as coisas de baixo. E muitas pessoas, elas entram em parafuso, ficam batendo cabeça justamente por esse motivo, porque elas buscam mais as coisas da terra do que as coisas dos céus. Esse ensinamento aí não é o ensinamento que Jesus deixou. O ensinamento que Jesus deixou foi, olha, pessoal, vamos lá para a palavra? A palavra está aqui. Cadê a palavra? A palavra está por aqui a palavra. Isso. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Acrescentadas. Observe que Jesus está falando aqui justamente, não é? Tem uma situação inusitada ali no monte, falando para uma grande multidão. Ele fala para aquelas pessoas que, né, o reino de Deus tem que ser buscado em primeiro lugar e também juntamente a sua justiça. Observe que Jesus está dizendo ali algo, né, que é profundo demais, pessoal, muito profundo. Muitas pessoas não estão conseguindo atingir o nível de profundidade dessa palavra nessa geração. Ele está dizendo assim, olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus. É por isso que muitas pessoas, elas vão para o templo, mas elas colocam justamente em primeiro lugar as coisas, pessoal. Elas não estão indo para buscar o reino de Deus, na sua maioria. Elas estão indo para buscar as coisas materiais. É por isso que vem esse vazio. A pessoa vai para o templo e sai do templo, mas ela não mergulhou no espiritual. Ela não mergulhou buscando a presença de Deus na adoração, através da palavra, através de entender, né, na ministração ali, o que é que Deus está falando para ela. Muitas vezes Deus está falando para ela, mas ela está desconectada, sabe? Ela está totalmente desconectada daquilo que é a realidade para a sua vida. Porque o que molda a vida do ser humano é a palavra de Deus, né? O que molda a vida do ser humano? A palavra diz que pela oração é santificada. O ser humano é santificado pela oração também. É santificado também, pessoal, pela adoração. Muitas vezes, pessoal, eu não estou aqui dizendo para vocês que buscar a Deus não é importante. Não é isso que eu estou querendo dizer.
Não se aqui buscar Deus, não. Que buscar as coisas materiais não é importante. Tanto é que a gente vai orar daqui a pouco, tá certo, pessoal? Mas nós não devemos nos esquecer, certo? Do reino. Por que que Jesus diz assim, todas essas coisas serão acrescentadas a vocês? Que coisas são essas? Essas coisas nas quais ele se refere é justamente, pessoal, são as necessidades que nós temos. Uns têm a necessidade ali do pão na mesa, outros têm a necessidade ali, sabe, talvez de veste, talvez de calçado, outros têm a necessidade ali, talvez de uma cura, outros têm a necessidade ali, não é? Às vezes de um avivamento, um despertar espiritual, outros têm necessidades ali até de nascer de novo, entende? Mas essas questões elas estão sendo deixadas de lado. E ao invés de nós colocarmos Deus como nossa prioridade, nós estamos colocando as coisas como prioridade. E é por isso que vem esses questionamentos dentro do próprio templo. E as pessoas dizem assim, por que eu estou sem força? Por que eu estou desanimado? Por que eu estou sem fé? Por que eu estou sem esperança? Por que eu estou desse jeito e tal, aquela coisa toda? A resposta está aqui nessa oração. Que você não está buscando o reino de Deus, a sua plenitude. Paulo disse, buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Entendeu agora? Muitas vezes a gente só está buscando as coisas da terra. Só terra, 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 terra. Chega a um ponto que o espírito ele fica vazio. Por quê? Porque você é só terra. Você não consegue se desligar. Você não consegue ir para outra dimensão. Porque tem assim uma barreira, entende? Que está lhe impedindo para você ir para o outro nível. E você só vai para o outro nível, pessoal, quando você abrir o seu coração e você realmente entender essa verdade espiritual na sua vida. E que verdade é essa? Essa verdade é justamente a verdade que Jesus ensinou aos seus discípulos e que nós estamos deixando de lado. Nós estamos abandonando esse princípio, entende? E é por isso que muitas pessoas vivem desesperadas. Mesmo dentro dos templos, a gente vê pessoas sem fé, pessoas desanimadas, pessoas que, quando saem do templo, não é? Aí você pode até perguntar para elas, e aí, onde foi lida a palavra? Ela não consegue se conectar. Ela não consegue se conectar com o sagrado. Ela só está conectada com aquilo que lhe interessa. Então tudo isso, pessoal, vai gerando dentro do ser humano, mesmo ele estando ali naquele ambiente, vai gerando nele uma insegurança, porque ele não está sintonizado para ouvir Deus, para se conectar com Deus, para buscar o reino de Deus. A motivação dele é outra, entende o que eu estou querendo dizer? A motivação dele é outra. E como a motivação dele é outra, ele fica desconectado daquilo que, né? Muitos estão conectados na internet, dentro do templo. Eu estive domingo no templo e tinha uma mãe de família assim, ela estava até adorando, sabe? Mas o filho dela estava ali com o celular, eu só observando. E assim ao redor, vários filhos assim com 5, 6, 7 anos, tudo, né, o culto lá, caminhando e eles tudinho no celular, dentro do templo. Não só pré-adolescente, mas também jovens, adultos, tudo no celular dentro do templo. Presta atenção, Brasil, presta atenção, sabe? Muitas vezes a gente fica insatisfeito com Deus, até reclamando, por que Deus não me ouve, por que Deus não me responde, por que eu estou nessa solidão, por que isso, por que esse deserto, porque eu não estou entendendo, entende? Aí está a resposta, porque você não está buscando a Deus, você está no templo, mas está desconectado por opção sua, entende? Sua mente não consegue se desligar e você fica nessa paranoia, sabe, nesse vai e volta, e você fica sem resposta, mas quando a resposta vem, você não consegue entender a resposta, porque você está no Wi-Fi, no Wi-Fi via satélite, você não está no Wi-Fi via Reino de Deus. Entendeu agora?
Então é importante que você entenda essa verdade sobre a sua vida, para que você possa realmente, entendeu? Olha aí a natureza, olha aí a grandeza de Deus, olha aí o poder de Deus. Adore o Criador, sabe? Entende? Quando você entende isso, você vai para outro nível, para outro patamar. Você subiu o primeiro degrau, você tem o desejo de cada vez mais ir subindo para contemplar esse Deus que é grande, que é tremendo, que quer se revelar a você. Você lembra que Moisés, uma certa vez, ele disse assim: olha, Senhor, se a tua presença não for comigo, olha, eu não vou não. E outra vez ele disse assim: eu quero ver a tua face. Aí Deus foi e disse assim: olha, Moisés, homem nenhum verá a minha face, porque aquele que ver a minha face, ele morrerá. Entendeu? Porque Moisés já tinha visto Deus de longe, já tinha visto Deus na sarça ardente, Moisés já tinha ouvido Deus várias vezes, Moisés já tinha tido a experiência de descer com as tábuas que o próprio Deus escreveu com o seu dedo, entende? Mas ele queria mais revelações, ele queria mais de Deus. E a gente não vê os apóstolos, os discípulos, a igreja primitiva, nesse desespero secular dessa geração atual. Não, senhor, você não vê os crentes daquela época nesse moído, entendeu? Desesperados só por coisas materiais, entendeu? É por isso que o reino de Deus está trôpego, não cresce muitas vezes, porque as pessoas estão preocupadas sim, mas elas estão preocupadas com o seu ventre, elas estão preocupadas com o seu eu, estão preocupadas com a sua vontade e não com a vontade do Pai eterno, sabe? E aí quando vem as picuinhas da vida, as pessoas dizem: eu estou sem força, eu não tenho ânimo para nada, eu estou fraca, eu estou fraco. É a conversa que a gente escuta, é essa. É o povo que serve a um Deus forte, mas vive cantando que é fraco. Entende? Então por isso que nós queremos, eu estou ministrando sua vida com amor aqui, não é? E temor de Deus. Eu não estou aqui para, sabe, para fazer com que você se entristeça, não. Eu estou aqui para esclarecer e ensinar você o certo e o correto, para você viver um novo tempo na sua vida. Por isso, meu querido, nós vamos orar. Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos clamar o Teu Espírito Santo, a presença de Jesus Cristo, a ação do Deus Trino na vida de cada pessoa que está passando, Senhor, por uma situação muito difícil na sua vida. Que o Senhor visite cada um, Senhor, cada necessidade, cada problema, dilema, cada história, cada dor, cada aflição, Senhor, cada necessidade. Entra nessa casa, nessa família, Senhor, com cura, com portas abertas, com sinais, prodígios e maravilhas. Entra, Senhor, com milagres, meu Deus, nessa casa. Restaura essa família, Senhor, pelo Teu poder. Meu Deus, toca na vida de cada um, Senhor. Que cada um receba, Senhor, a unção do Espírito Santo. Que cada um receba, meu Deus, a bênção, a prosperidade. Que cada um receba o renovo. Aqueles que estão sem ânimo, aqueles que estão fracos na fé, aqueles que estão, Senhor, meu Deus, cocheando entre dois pensamentos, aqueles que estão tentando até deixar, Senhor, de buscar, que esse pensamento seja repreendido agora, que essa força e essa ação espiritual seja anulada, que o Teu poder, Senhor, alcance essas vidas, que haja uma mudança de sorte, Senhor. Quebra agora todo tipo de impedimento, de cegueira, Senhor, que possa estar havendo na vida dessas pessoas, que elas possam enxergar, Senhor, a Tua grandeza e serem motivadas, Senhor, quando estiverem no templo para buscar a Sua face, buscar a Tua presença, buscar a Tua grandeza. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que essas pessoas sejam conectadas com o Teu Espírito Santo, que elas recebam, Senhor, a presença gloriosa do Senhor e que haja um renovo agora. Eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, e que assim seja, para a glória de Deus. Olá, Brasil do meu coração, chegando aqui com vocês, pessoal, mais uma vez, com uma oração
poderosa da parte de Deus. E eu quero falar, pessoal, sobre buscar o reino de Deus. Você já parou para pensar, será que nós estamos realmente buscando o reino de Deus? Muitas pessoas, elas chegam no templo, muitas vezes, e ficam, quando termina o culto, elas ficam se perguntando, por que não sentir o Deus? Será que Deus está comigo? E elas entram com aquele vazio muitas vezes e saem com aquele vazio no seu coração, sem entender o que está acontecendo consigo mesmo. E elas ficam muitas vezes interrogando a Deus, perguntando, né? E muitas vezes a resposta não vem de imediato. E as pessoas vão se esgotando, vão cansando, vão desanimando na fé e vão se distanciando do templo e vão se distanciando das pessoas de Deus e começam tomando decisões que no final das contas elas vão bater a cabeça. Porque tudo isso tem acontecido, né? Muitas vezes as pessoas, elas não estão entendendo, né, o processo, elas não estão entendendo o porquê, né, de estar ali naquele momento, né, de buscar a Deus ali. Porque as pessoas estão sendo incentivadas, olha, preste atenção que eu vou falar. As pessoas estão sendo incentivadas, motivadas a ir ao templo nessa geração simplesmente para buscar aquilo que é perecível, aquilo que é material, aquilo que muitas vezes não é uma necessidade, digamos assim, imediata da pessoa. Não estou aqui dizendo que a gente não deve. A gente vai orar para buscar aquilo que a gente precisa e tudo mais, aquela coisa toda. Logo depois dessa palavra, aqui quem vos fala é o pastor Marcos Magalhães. Seja bem-vindo ao meu canal. Queria pedir, pessoal, se der para vocês assinar o canal e também ativar as notificações. Eu ficaria muito feliz se você assinasse o canal, tá certo, pessoal? Assine o canal aí, tá bom? Eu estou aqui para ajudar você e você também me ajuda, tá bom? Então, como eu ia falando, as pessoas estão indo ao templo para buscar as coisas, só para buscar as coisas, sabe? E na realidade nós temos que buscar o reino de Deus também, isso mesmo. Eu afirmo para você que nós devemos buscar mais as coisas de cima do que as coisas de baixo. E muitas pessoas, elas entram em parafuso, ficam batendo cabeça justamente por esse motivo, porque elas buscam mais as coisas da terra do que as coisas dos céus. Esse ensinamento aí não é o ensinamento que Jesus deixou. O ensinamento que Jesus deixou foi, olha, pessoal, vamos lá para a palavra? A palavra está aqui. Cadê a palavra? A palavra está por aqui a palavra. Isso. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Acrescentadas. Observe que Jesus está falando aqui justamente, não é, de uma situação inusitada ali no monte, falando para uma grande multidão. Ele fala para aquelas pessoas que, né, o reino de Deus tem que ser buscado em primeiro lugar e também juntamente a sua justiça. Observe que Jesus está dizendo ali algo, né, que é profundo demais, pessoal, muito profundo. Muitas pessoas não estão conseguindo atingir o nível de profundidade dessa palavra nessa geração. Ele está dizendo assim, olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus. É por isso que muitas pessoas, elas vão para o templo, mas elas colocam justamente em primeiro lugar as coisas, pessoal. Elas não estão indo para buscar o reino de Deus, na sua maioria. Elas estão indo para buscar as coisas materiais. É por isso que vem esse vazio. A pessoa vai para o templo e sai do templo, mas ela não mergulhou no espiritual. Ela não mergulhou buscando a presença de Deus na adoração, através da palavra, através de entender, né, na ministração ali, o que é que Deus está falando para ela. Muitas vezes Deus está falando para ela, mas ela está desconectada, sabe? Ela está totalmente desconectada daquilo que é a realidade para a sua vida. Porque o que molda a vida do ser humano é a palavra de Deus, né? O que molda a vida do ser humano? A palavra diz que pela oração é santificada. O ser humano é santificado pela oração também. É santificado também, pessoal, pela adoração. Muitas vezes, pessoal, eu não estou aqui dizendo para vocês que buscar a Deus não é importante. Não é isso que eu estou querendo dizer. Não que buscar a Deus não, que buscar as coisas materiais não é importante. Tanto é que a gente vai orar daqui a pouco, tá certo, pessoal? Mas nós não devemos nos esquecer
certo? Do reino. Por que que Jesus diz assim, todas essas coisas serão acrescentadas a vocês? Que coisas são essas? Essas coisas nas quais ele se refere é justamente, pessoal, são as necessidades que nós temos. Uns têm a necessidade ali do pão na mesa, outros têm a necessidade ali, sabe, talvez de veste, talvez de calçado, outros têm a necessidade ali, talvez de uma cura, outros têm a necessidade ali, não é? Às vezes de um avivamento, um despertar espiritual, outros têm necessidades ali até de nascer de novo, entende? Mas essas questões elas estão sendo deixadas de lado. E ao invés de nós colocarmos Deus como nossa prioridade, nós estamos colocando as coisas como prioridade. E é por isso que vem esses questionamentos dentro do próprio templo. E as pessoas dizem assim, por que eu estou sem força? Por que eu estou desanimado? Por que eu estou sem fé? Por que eu estou sem esperança? Por que eu estou desse jeito e tal, aquela coisa toda? A resposta está aqui nessa oração. Que você não está buscando o reino de Deus, a sua plenitude. Paulo disse, buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Entendeu agora? Muitas vezes a gente só está buscando as coisas da terra. Só terra, 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 terra. Chega a um ponto que o espírito ele fica vazio. Por quê? Porque você é só terra. Você não consegue se desligar. Você não consegue ir para outra dimensão. Porque tem assim uma barreira, entende? Que está lhe impedindo para você ir para o outro nível. E você só vai para o outro nível, pessoal, quando você abrir o seu coração e você realmente entender essa verdade espiritual na sua vida. E que verdade é essa? Essa verdade é justamente a verdade que Jesus ensinou aos seus discípulos e que nós estamos deixando de lado. Nós estamos abandonando esse princípio, entende? E é por isso que muitas pessoas vivem desesperadas. Mesmo dentro dos templos, a gente vê pessoas sem fé, pessoas desanimadas, pessoas que, quando saem do templo, não é? Aí você pode até perguntar para elas, e aí, onde foi lida a palavra? Ela não consegue se conectar. Ela não consegue se conectar com o sagrado. Ela só está conectada com aquilo que lhe interessa. Então tudo isso, pessoal, vai gerando dentro do ser humano, mesmo ele estando ali naquele ambiente, vai gerando nele uma insegurança, porque ele não está sintonizado para ouvir Deus, para se conectar com Deus, para buscar o reino de Deus. A motivação dele é outra, entende o que eu estou querendo dizer? A motivação dele é outra. E como a motivação dele é outra, ele fica desconectado daquilo que, né? Muitos estão conectados na internet, dentro do templo. Eu estive domingo no templo e tinha uma mãe de família assim, ela estava até adorando, sabe? Mas o filho dela estava ali com o celular, eu só observando. E assim ao redor, vários filhos assim com 5, 6, 7 anos, tudo, né, o culto lá, caminhando e eles tudinho no celular, dentro do templo. Não só pré-adolescente, mas também jovens, adultos, tudo no celular dentro do templo. Presta atenção, Brasil, presta atenção, sabe? Muitas vezes a gente fica insatisfeito com Deus, até reclamando, por que que Deus não me ouve, por que que Deus não me responde, por que eu estou nessa solidão, por que isso, por que esse deserto, porque eu não estou entendendo, entende? Aí está a resposta, porque você não está buscando a Deus, você está no templo, mas está desconectado por opção sua, entende? Sua mente não consegue se desligar e você fica nessa paranoia, sabe, nesse vai e volta, e você fica sem resposta, mas quando a resposta vem, você não consegue entender a resposta, porque você está no Wi-Fi, no Wi-Fi via satélite, você não está no Wi-Fi via reino de Deus. Entendeu agora? Então é importante que você entenda essa verdade sobre a sua vida, para que você possa realmente, entendeu? Olha aí a natureza, olha aí a grandeza de Deus.
Olha aí o poder de Deus. Adore o Criador, sabe? Entende? Quando você entende isso, você vai para outro nível, para outro patamar. Você subiu o primeiro degrau, você tem o desejo de cada vez mais ir subindo para contemplar esse Deus que é grande, que é tremendo, que quer se revelar a você. Você lembra que Moisés, uma certa vez, ele disse assim: olha, Senhor, se a tua presença não for comigo, olha, eu não vou não. E outra vez ele disse assim: eu quero ver a tua face. Aí Deus foi e disse assim: olha, Moisés, homem nenhum verá a minha face, porque aquele que ver a minha face, ele morrerá. Entendeu? Porque Moisés já tinha visto Deus de longe, já tinha visto Deus na sarça ardente, Moisés já tinha ouvido Deus várias vezes, Moisés já tinha tido a experiência de descer com as tábuas que o próprio Deus escreveu com o seu dedo, entende? Mas ele queria mais revelações, ele queria mais de Deus. E a gente não vê os apóstolos, os discípulos, a igreja primitiva, nesse desespero secular dessa geração atual. Não, senhor, você não vê os crentes daquela época nesse moído, entendeu? Desesperados só por coisas materiais, entendeu? É por isso que o reino de Deus está trôpego, não cresce muitas vezes, porque as pessoas estão preocupadas sim, mas elas estão preocupadas com o seu ventre, elas estão preocupadas com o seu eu, estão preocupadas com a sua vontade e não com a vontade do Pai eterno, sabe? E aí quando vem as picuinhas da vida, as pessoas dizem: eu estou sem força, eu não tenho ânimo para nada, eu estou fraca, eu estou fraco. É a conversa que a gente escuta, é essa. É o povo que serve a um Deus forte, mas vive cantando que é fraco. Entende? Então por isso que nós queremos, eu estou ministrando sua vida com amor aqui, não é? E temor de Deus. Eu não estou aqui para, sabe, para fazer com que você se entristeça, não. Eu estou aqui para esclarecer e ensinar você o certo e o correto, para você viver um novo tempo na sua vida. Por isso, meu querido, nós vamos orar. Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos clamar o Teu Espírito Santo, a presença de Jesus Cristo, a ação do Deus Trino na vida de cada pessoa que está passando, Senhor, por uma situação muito difícil na sua vida. Que o Senhor visite cada um, Senhor, cada necessidade, cada problema, dilema, cada história, cada dor, cada aflição, Senhor, cada necessidade. Entra nessa casa, nessa família, Senhor, com cura, com portas abertas, com sinais, prodígios e maravilhas. Entra, Senhor, com milagres, meu Deus, nessa casa. Restaura essa família, Senhor, pelo Teu poder. Que Deus toca na vida de cada um, Senhor. Que cada um receba, Senhor, a unção do Espírito Santo. Que cada um receba, meu Deus, a bênção, a prosperidade. Que cada um receba o renovo. Aqueles que estão sem ânimo, aqueles que estão fracos na fé, aqueles que estão, Senhor, meu Deus, cocheando entre dois pensamentos, aqueles que estão tentando até deixar, Senhor, de buscar, que esse pensamento seja repreendido agora, que essa força e essa ação espiritual seja anulada, que o Teu poder, Senhor, alcance essas vidas, que haja uma mudança de sorte, Senhor. Quebra agora todo tipo de impedimento, de cegueira, Senhor, que possa estar havendo na vida dessas pessoas, que elas possam enxergar, Senhor, a Tua grandeza e serem motivadas, Senhor, quando estiverem no templo para buscar a Sua face, buscar a Tua presença, buscar a Tua grandeza. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que essas pessoas sejam conectadas com o Teu Espírito Santo, que elas recebam, Senhor, a presença gloriosa do Senhor e que haja um renovo agora. Eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, e que assim seja, para a glória de Deus.